Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem vai ouvir e ver esse vídeo, né? Deixar uma palavra de Deus que fica no livro de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 22. Os falsos mestres e enganadores, assim diz a palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor Jesus que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão das suas transgressões. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, propondo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois se terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e do Salvador Jesus Cristo,
forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Louvado seja o Senhor para todos sempre, né? Essa palavra ela fica em 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 22. É o capítulo 2 todo. Os falsos mestres e enganadores, né? Eu direciono essa palavra aqui para o cabo Daciolo, né? Que está fazendo aliança com o ímpio, com os incrédulos. Um homem que se diz de Deus, fazendo aliança com homens para poder conseguir o poder, sabendo ele que quem constitui as autoridades é Deus. Deus está envergonhado desse homem. Essa palavra é direcionada a ele e a todos os corruptos. Amém. Aqui diz: falsos profetas. Na igreja primitiva havia homens de Deus, guiados e inspirados por ele, para cuidarem do seu rebanho, mas também haviam falsos mestres, que a muitos desviavam da fé. Porém, assim como isso não era novidade naqueles dias, não é hoje também, pois o próprio Senhor Jesus advertiu sobre esses acontecimentos. Está lá em Mateus 24, do versículo 5 ao 11 e 24. O autor alerta contra as heresias cujos ensinamentos contrários à palavra de Deus promovem grande mal à fé, como contendas, partidarismos e divisões, e ainda conduzem a alma à destruição eterna. Deus não poupou. Pedro usou 3 exemplos para provar que os falsos mestres e seus seguidores não escaparão do julgamento de Deus. Com isso, o apóstolo despertaria o temor nos fiéis, a fim de que eles não acompanhassem os rebeldes. Primeiro, o Altíssimo não poupou nem mesmo seus anjos pela rebelião que causaram no céu. Antes, os entregou à punição eterna. Está lá em Apocalipse 12, versículos 7 e 9. Segundo, na época de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas do dilúvio, enquanto os demais habitantes do mundo pereceram por causa da incredulidade. Está lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 6 ao 9, capítulo 7, do versículo 10 ao 24. Terceiro, o terrível julgamento que caiu sobre Sodoma e Gomorra fez com que apenas Ló e sua família fossem salvos, pois não compartilhavam das transgressões de seus vizinhos. Está lá em Gênesis 19, 29. Assim, todos os habitantes endurecidos em seus pecados foram destruídos juntamente com as cidades que se transformaram em cinzas. O Todo-Poderoso sabe bem como livrar o justo e honrá-lo, mas sabe também punir os injustos. Ao observarmos o agir de Deus nessas 3 ocasiões, vemos que sua natureza é santa e justa. Por isso, é imparcial para retribuir ao homem conforme a sua fé. Desprezam as autoridades. Aqueles que têm a natureza corrupta e orgulhosa não aceitam se sujeitar a qualquer tipo de autoridade. Eles se insurgem e falam com desprezo e desrespeito das autoridades do Estado, da igreja e da família, sem o menor temor ou constrangimento. Em nome da liberdade, tornam-se blasfemadores arrogantes, com línguas desenfreadas para o mal. Tais pessoas arregimentam seguidores que promovem as mesmas injustiças, levantam calúnias contra pessoas dignas e atraem para si
o galardão da injustiça, que é a dor da destruição. Eles receberão de Deus a justa retribuição pelas suas más ações neste mundo. Está lá em Gálatas 6:7 ao 8. Para serem presos, muitos animais, mesmo sendo fortes e ferozes, são aprisionados e mortos, porque são irracionais. De semelhante modo se comporta aquele que despreza o Evangelho e segue pelo caminho do engano e da rebeldia. As pessoas que rejeitarem o Senhor Jesus receberão a condenação espiritual que não se compara a nenhum sofrimento neste mundo, pois será a prisão eterna da alma. Se uma detenção momentânea já é aflitiva, porque nenhum ser humano gosta da ideia de perder sua liberdade, nem mesmo por um dia. Imagine o desprezo de uma prisão eterna. Soma-se a essa condição a dor de ser continuamente torturado por demônios por toda a eternidade. Está lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 46, e o livro de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Enquanto isso, os salvos desfrutarão da salvação e da glória do Altíssimo e viverão com ele para sempre. Está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Portanto, cada um deve aproveitar a oportunidade de se entregar ao Salvador antes que seja tarde demais. Lê Isaías 55, 6. O caminho de Balaão é oposto ao caminho que conduz à vida eterna. Por essa vereda andam aqueles que abandonaram a verdade, o temor e a honestidade em prol das benesses deste mundo. Guiados pela cobiça e pelo desejo de honras e de aprovação humana, essas pessoas traem, assim como fez Balaão. Este, interessado na recompensa vinda do rei, aconselhou Balaque, inimigo de Israel, a enviar mulheres cananeias para seduzir os israelitas a pecarem. Com isso, Balaão desprezou a santidade e considerou o ouro e a prata do rei Moabita como sua melhor recompensa. Para obtê-la, ele foi capaz de tudo, até mesmo de se levantar contra o próprio Deus ao tentar destruir Israel. Isso é o que está acontecendo com o cabo Daciolo. Ele está se vendendo aos corruptos, aos incrédulos, e ele vai ter a recompensa dele por isso. Ele se arrependa em nome de Jesus Cristo, que ainda dá tempo. O verdadeiro servo de Deus não pensa no dinheiro ou na autopromoção, pois serve por amor. Aqueles que fazem a sua obra pensando em si ou no próprio benefício, de modo algum são servos do Altíssimo, e sim de si mesmos, prometendo-lhes liberdade. O reino de Deus é feito de perfeita disciplina. A igreja, como o corpo do Senhor Jesus Cristo, é formada pelos nascidos do Espírito de Deus. Esse corpo é harmonioso porque funciona com perfeição. Ou seja, nele a disciplina ordenada pela definição de cada um dos seus membros. Quando alguém rejeita essa disciplina para viver na injustiça, compromete o bem-estar do corpo, tornando-se um elemento nocivo a ele. A promessa de pretensa liberdade oferecida pelos falsos mestres para atrair seguidores incluía abandonar determinados princípios da fé para que cada um vivesse de acordo com a sua própria opinião. No entanto, aqueles que cediam a essa tentação voltavam a ser escravos de suas paixões e apetites carnais. Portanto, só é realmente livre quem não se permite dominar pela avareza, pelo orgulho, pela rebeldia
e por todo tipo de pecado que acorrenta a alma. Lê João 8,36. Pior do que o primeiro. Quem se desvia da fé fica numa condição pior do que antes de ter conhecido o Evangelho. De volta à sujeira e às corrupções do mundo, essa pessoa se deixa dominar novamente pelos seus instintos naturais, como vícios, mau gênio, impurezas e toda sorte de pecado. Lê Mateus capítulo 12, versículo 45. Além de ser mais indulgente e permissivo com os erros, o desviado da fé conta com o agravante do pecado deliberado. Logo, aquele que peca conscientemente torna-se mais culpado diante de Deus do que o que peca por ignorância. Lê Hebreus 10, 26. As Escrituras mostram que o que leva uma pessoa a cair espiritualmente é o fato de se desviar do santo mandamento, no versículo 21, Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Isso significa que quem obedece realmente à palavra de Deus jamais incorrerá no engano ou na apostasia. Então tá aí o alerta, para o povo de Deus, não só para o cabo Daciolo, que tem se desviado da fé e se misturado com os incrédulos, pessoas que vai de contrário à fé cristã, pessoas que perseguem a fé cristã, e esse homem tá se juntando, tá fazendo aliança pelo poder, e ele não vai ganhar, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 13, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Eu vou ler aqui agora, Romanos 13, do versículo 1 ao 7, submissão às autoridades. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Amém? Essa palavra é a submissão às autoridades. Fica em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Submissão às autoridades. Naquela época, devido à grande perseguição aos cristãos por parte dos governantes, parecia incoerente se submeter às autoridades que faziam de tudo para destruir a fé cristã. Paulo trata esse assunto com muita cautela e denomina os governantes de autoridades superiores constituídas por Deus. A sua intenção é levar os cristãos ao respeito e à submissão, a fim de evitar qualquer tipo de represália. Pilatos, por exemplo, mesmo sendo um homem mau, ouviu dos lábios do Senhor Jesus que a autoridade que ele possuía vinha de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 19, versículo 11. Portanto, se levantar contra uma autoridade que foi constituída por Deus, seja espiritual, seja civil, seja judicial, é um ato de desrespeito e principalmente de rebeldia.
que acarreta graves consequências e desordem social. É claro que se uma autoridade exige algo que é contra a justiça humana, contra Deus e contra a sua palavra, não temos nenhuma obrigação de nos sujeitarmos a ela. Amém? Repetindo, é claro que se uma autoridade exige algo que é contra a justiça humana, contra Deus e contra a sua palavra, não temos nenhuma obrigação de nos sujeitarmos a ela. E vou finalizar lendo Atos capítulo 5, né? Só um minuto. Atos capítulo 5, do versículo 26 ao 32. Os apóstolos conduzidos perante o sinédrio. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. Devemos sim respeitar todas as autoridades. Porém, se as autoridades elas vão de contra a justiça humana, elas vão de contra a palavra de Deus, não devemos obedecer a elas. Amém? Então está dada a palavra, né, que chegue aos ouvidos de muitas pessoas em nome de Jesus Cristo. E você que é uma pessoa religiosa, que Deus liberte vocês da religiosidade, pois a religiosidade tem cegado milhares e milhares de pessoas. O que mais a gente vê é denominações dividindo o povo de Deus. E ele diz que quem comigo não ajunta espalha. Está escrito na palavra dele. Que Jesus abençoe nosso Brasil, nossa nação. Que eu sei que tudo que está acontecendo é um agir de Deus na nossa nação, para que a gente venha ser melhor que os Estados Unidos, melhor que a China, que a gente venha ser potência mundial. Em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo abençoe nossa nação e livre dessas pessoas enganadoras, que cada um pague pelo aquilo que fala e pelo aquilo que comete, né? Eu direciono as pessoas corruptas, aos falsos profetas, às autoridades que não respeitam Deus, às autoridades que desprezam a Deus e sua palavra, às autoridades que vai contra a justiça humana, levando pessoas ao engano, destruindo milhares e milhares de vidas. Então tá aí a palavra. Mais uma vez eu peço em nome de Jesus Cristo que Jesus tire a cegueira que muitas pessoas religiosas vivem. Muito obrigado. Amém.